turma, tudo bem? Temos o prazer de receber hoje, em nossa aula, o professor Dr. Mariano Pimentel, do Departamento de Informática Aplicada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Leciona na pós-graduação em Informática e no bacharelado em Sistemas de Informação. Tem extensa produção acadêmica, destacando-se a organização do livro Sistemas Colaborativos, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2011. Professor Mariano, um prazer tê-lo conosco. Obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço, Érica, a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Professor Mariano, a educação digital implica uma mudança no processo de ensino e aprendizagem, bem como nos processos de avaliação da aprendizagem, né? A nossa primeira pergunta é: o que muda de fato na avaliação da aprendizagem com o uso das tecnologias digitais? Então, Érica, as tecnologias digitais em rede estão revolucionando a nossa sociedade, né? Em todos os setores, em todo o tecido social. O comércio mudou, as relações sociais estão sendo reconfiguradas e a educação está a parte desse processo de reconfiguração generalizada, no qual nós estamos apenas no começo dessa revolução. Então, nós estamos vindo emergir diversas formas de educar que não conhecíamos há pouco tempo atrás, como a própria educação à distância, do jeito que ela está rodando hoje, toda mediada por tecnologia, com mais interatividade, é algo que não conhecíamos antes desse século. Mas não só a educação à distância, nós vimos agora, no período da pandemia, a emergência de um ensino remoto, que é uma prática de educação que também não conhecíamos, a educação massiva, dos cursos massivos online, que se tornaram um boom da década passada. Estamos agora caminhando para uma educação híbrida, uma educação online, uma aprendizagem ubíqua, novas formas ou novas educações, no plural mesmo, estão sendo inauguradas pelas tecnologias digitais em rede. Agora, não quer dizer que qualquer uso das tecnologias digitais esteja reconfigurando para um lado bom ou necessariamente para um lado ruim. Então, depende de como a gente tem pensado o uso das tecnologias digitais e rede na educação. Eu costumo caracterizar que temos pelo menos duas perspectivas de uso das tecnologias digitais na educação. Uma como máquina de ensinar e outra como meio de interação social e de autoria. Como máquina de ensinar, a avaliação vão tentar automatizar o processo de ensino a tal ponto de dispensar o professor. Por exemplo, colocando videoaulas, colocando apostilas, PDF, o aluno estudando sozinho, atividades gamificadas e com testes e atividades avaliativas que possam ser corrigidas automaticamente. O algoritmo acompanha esse processo, fazendo uma mediação didática automatizada. E é claro que o que é possível automatizar nesse momento são coisas muito simples. Então, esse processo de automação tem precarizado o ensino. E é claro que não é essa a perspectiva que eu venho apostando do uso das tecnologias na educação. Eu venho apostando não como uma máquina de ensinar, mas como um meio de interação social e de autoria. Ou seja, os estudantes passam a ter na computação um instrumento para poder fazer suas autorias em textos, em imagens, vídeos, diagramas, em sons, em podcast, etc. E quando eles se tornam autores do nosso tempo, eles podem compartilhar também pelas tecnologias digitais em rede, compartilhar para os seus grupos, para as suas redes sociais, para a sua comunidade, que aquele conteúdo que ele está produzindo interessa e vai ser discutido naquele contexto. E repara, então, que a avaliação se torna processual, contínua, a partir das autorias dos próprios estudantes. É essa a perspectiva do uso do computador como instrumento, como artefato cultural, como meio para a autoria e interatividade social. É isso que me interessa ver as novas formas de pensar ou repensar os processos avaliativos. Perfeito, professor Mariano. E quais os recursos, né? Nós estamos num universo que as tecnologias
elas rapidamente são substituídas, elas são produzidas numa velocidade imensa. E quais os recursos computacionais mais utilizados que nós temos e como eles podem auxiliar para uma aprendizagem significativa do aluno? Então, o recurso que eu acho mais fantástico de todos são os ambientes virtuais de aprendizagem. O Moodle, que é um software de software livre, ou então o Google Sala de Aula. Esses são os dois mais importantes nesse momento. Claro que tem outros, tem iniciativas, inclusive nacionais, mas os ambientes virtuais de aprendizagem, independentemente das escolhas individuais ou institucionais, eles dão suporte a todo o processo de aprendizagem de ensino. Por exemplo, o professor organiza a sua disciplina, os conteúdos, as atividades, em função das aulas ou dos temas. Ele pode recolher os trabalhos dos alunos, pode dar feedback, avaliações, notas, comentários, definir critérios de avaliação, definir rubricas, conversar com cada aluno individualmente a partir da nota e da avaliação que foi dada. Então, ele modifica, estrutura e organiza os processos de aprendizagem de ensino, inclusive de avaliação. Ao mesmo tempo, esses ambientes virtuais de aprendizagem possibilitam processos inovadores de aprendizagem de ensino. Por exemplo, uma prática que eu gosto muito é pedir para os alunos, ao final da disciplina, elaborarem um projeto em que eles colocam aquele conhecimento em prática, e aí eles apresentam lá nos últimos dias, eles apresentam para a turma. Então, depois que o aluno faz um pitch, uma pequena apresentação de 3, 5 minutos, cada aluno preenche um formulário de avaliação a partir de critérios combinados previamente com a turma, pontuando o que eles gostaram, o que eles não gostaram naquele projeto. O aluno, o autor também se autoavalia e eu, professor, também avalio. E aí eu tenho 3 notas: a nota do aluno, a nota da turma e a nota do professor. E eu tiro uma média dessas 3 notas. Olha, eles adoram esse processo, eles adoram participar da avaliação dos colegas, da autoavaliação, comparar as avaliações, as notas que foram dadas, eles se sentem engajados nesse processo, eles entendem a avaliação, eles entendem a avaliação baseada em critérios, eles acham mais justa a nota construída dessa maneira, colaborativamente, eles entendem como sendo um processo mais justo. E isso só é possível, não é que só seja possível pelos ambientes virtuais de aprendizagem, mas é com a tecnologia digital em rede que eu tenho mais suporte, ela me facilita a fazer esse processo. Porque imagina, uma turma de 30, vamos supor que o trabalho tenha sido feito em dupla, são 15 trabalhos apresentando que terão 30 notas. Então, 15 vezes 30, coloca aí, faz as contas, que eu não vou nem tentar arriscar essa conta. São muitas notas. Eu preciso de planilhas, eu preciso fazer cálculos, automatizar isso tudo para chegar nesses valores. Dá mais trabalho, mas muda completamente a relação que a gente estabelece na avaliação desses trabalhos feitos em parceria, em grupo. Agora, além dos ambientes virtuais de aprendizagem que organizam e também possibilitam inovar nos processos de aprendizagem, de ensino e de avaliação, a gente pode se inspirar, a gente deve se apropriar, ocupar os diversos espaços que nós temos hoje no ciberespaço. Não há por que a gente ficar limitado aos ambientes virtuais de aprendizagem. Se os alunos estão usando o WhatsApp, se estão usando a rede social TikTok, se estão usando outros sistemas de autoria, realidade virtual, metaverso, o que for, o que eles estiverem usando, que for prática da cultura desses alunos, me interessa tentar me apropriar e pensar o que isso me inspira a repensar a minha prática. O que eu posso fazer num grupo de mensagens? O que eu posso fazer nessa rede social? Como eu posso me apropriar do metaverso no meu contexto, dessa minha disciplina, seja ela qual for? Então, esses ambientes virtuais, esses ambientes digitais, em rede, eles inauguram novas formas da gente viver, da gente se colocar, novas práticas de cultura, e isso tudo me inspira, enquanto professor, a repensar a minha prática docente. Muito bem, professor Mariano. Uma questão que você está tocando sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, eles são totalmente diferentes da antiga, ou pelo menos da recente educação à distância, né? Que remetia muito àquele trabalho solitário do aluno que chegava
depois do trabalho, ia acessar o seu curso, fazia as atividades individualmente, né? Os Uhum. ambientes virtuais, eles possuem, parece que a interatividade como principal elemento. Mas isso é automaticamente pelo formato do instrumento, ou o professor tem aí uma autoria, uma participação nesse processo? Claro, e essa é uma questão importantíssima. As tecnologias, elas não são determinantes das nossas práticas didático-pedagógicas. Tudo depende de como nós iremos usar. Por isso que é tão importante uma formação inicial e continuada sobre o uso das tecnologias, não pelo uso em si, ou de o que eu posso fazer com ela, mas sim os usos pedagógicos, não o instrumental. Isso é importante também, mas é muito mais importante pensar nos usos pedagógicos, porque o ambiente virtual de aprendizagem, ele pode sim ser usado para automatizar o ensino. Eu posso colocar lá alguns conteúdos, colocar uns testes automatizados e o aluno vai estudar tudo sozinho. Isso no Moodle, isso no Google Sala de Aula. Então depende de como eu uso esses ambientes. E eu não uso, obviamente, nessa perspectiva de cibertecnicista, de automação dos processos. Eu quero usar esses ambientes naquela perspectiva, como meio de autoria para a expressão dos alunos e como meio de troca, de interatividade social. Essa concepção do uso das tecnologias digitais, seja os ambientes virtuais, sejam os espaços da internet, essa concepção é que está em jogo. Isso é que a gente precisa parar, discutir, planejar, entender de qual é a sua filiação teórica e prática para pensar o uso das tecnologias na educação. Não está Professor, garantido. muito bem. Professor Mariano, há pouco você comentou da precarização, né, do próprio trabalho, de uma possível leitura de um determinismo tecnológico que supostamente estaria aí concorrendo com o próprio professor. E, de algum modo, existe um pensamento hegemônico, né, do controle dessas tecnologias. Entre colegas e pares, né, professores e docentes, nós sempre brincamos, as tecnologias vão acabar substituindo os professores. Você acha que isso é possível? Não só acho possível, como eu sei que isso está em curso. Isso é consequência de um desejo inaugurado pela Revolução Industrial, em que se automatizou os processos em vários setores e rapidamente emergiram as propostas de alguma maneira, usar as máquinas para o processo de ensino-aprendizagem. Então, em 1800 e pouco, já tinham máquinas para ensinar a soletrar. Né? No século passado, máquinas mecânicas que se rodava a manivela e elas corrigiam o teste automaticamente. Então, as primeiras máquinas de ensinar eram ainda a manivela, e é claro que quando veio o computador se tornou a grande máquina de ensinar porque processa símbolos, possibilita a exposição de conteúdos em formato multimídia, videoaulas, textos com plasticidade. Então, assim, a educação tem se tornado um mercado, e quando ela se torna um mercado para as iniciativas privadas, entre outras coisas, simplifica-se o processo educacional, torna o processo praticamente mera instrução, recuperação de informação no texto para não ter dúvida, para não exigir a mediação pedagógica, para que não seja preciso discutir aqueles conteúdos, precarizando mesmo o trabalho docente. E aí um professor online, que até mudam o nome, chamam de tutor para até nem ter que pagar alguns direitos trabalhistas do professor, colocam tutores que são professores de fato, mas para desempenhar outras atividades que não essas de lecionar. Então, eles supervisionam centenas de alunos, corrigem milhares de atividades e cada vez vão diminuindo a necessidade de usar ou de contratar e de pagar esses professores por meio de estratégias como gamificação do estudo ou a youtuberização
das aulas, por meio de videoaulas. Então, assim, isso já está em curso, isso não é uma coisa que é uma ameaça em potencial, isso já é uma realidade. Isso também está sendo legitimado por uma forma de pensar a educação muito bancária, que Paulo Freire já criticava há 50 anos atrás. Essa educação bancária está sendo automatizada. Agora, se a gente pensa a educação como troca, como produção de sentidos, colaboração, processos de mediação complexos, né? Produção de conhecimento e não memorização apenas, essa não dá para automatizar. Então, mas para o mercado interessa substituir os professores, diminuir a quantidade de professores online, de tutores, para poder ter mais lucro. Então a gente precisa ter muito cuidado qual é a nossa concepção de educação. Que educação nós queremos? Essa que é mecanizável, que pode ser entendida como mera assimilação de conteúdos online e realização de testes, ou essa outra educação problematizadora, contextualizada, dialógica, né, que eu vá discutir, não estudar sozinho, individualmente, mas discutir com o coletivo, enfrentar o pensamento diverso, enfrentar as diferenças, valorizar esses múltiplos olhares. Isso é o que a gente entende como formação. A instrução, a repetição faz parte do processo educativo, mas o processo educativo não pode se resumir a isso. Isso, para a gente, nem é formação. A formação ela é muito mais experiencial, ela é muito mais complexa do que apenas a mera repetição de conteúdos. Essa outra educação que não pode ser automatizada. Então, precisamos, não é ser contra o uso de tecnologias na educação, porque isso já foi apropriado para o mercado vai tentar substituir, eliminar os professores, automatizando, se permitirmos que a educação seja isso, mera repetição de conteúdos. Mas precisamos batalhar, não para negar o uso das tecnologias, mas usá-la para possibilitar novas práticas de aprendizagem, de interação social e de autoria, porque ela tem uma potência enorme. Professor Mariano Pimentel, agradeço, foi ótima a sua presença, quero agradecer em nome da turma, por socializar aí a sua pesquisa, seus pensamentos, muito obrigado. E espero tê-lo conosco mais vezes. Eu que agradeço, Eric, pela oportunidade de falar desse assunto, que eu acho que é um assunto que a gente precisa discutir muito. É um assunto mal entendido. Negar as tecnologias não vai resolver o problema. Então, eu agradeço realmente a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós agradecemos. Muito bem, turma. Como vimos, há um debate ainda, uma reflexão importante a fazermos em relação aos usos das tecnologias, da avaliação, enfim, do ensino-aprendizagem nos meios digitais. Vocês estão desafiados, então, a darem continuidade a esse debate lá no nosso ambiente virtual. Um abraço e até a próxima semana.